Boa tarde, meus queridos alunos. Dando continuidade às nossas atividades à distância, hoje nós vamos trabalhar com o assunto fração molar do soluto e do solvente. A fração molar do soluto é a razão estabelecida entre o número de mols do soluto, N1, e o número de mols da solução, N. Então, x1 para nós vai representar a fração molar do soluto. x1 é igual a N1, que é o número de mols do soluto, sobre o N, que é o número de mols da solução. Sendo que o N é igual a N1 mais N2, ou seja, o N é igual ao número de mols do soluto mais o número de mols do solvente. Então, o número 1 ele vai estar sempre associado ao soluto, e o número 2 vai estar sempre associado ao solvente. A fração molar do solvente é a razão estabelecida entre o número de mols do solvente, o N2, e o número de mols da solução, N, sendo que x2 é igual a N2 sobre N, certo? Então, x2, fração molar do solvente, o N2, número de mols do solvente, e o N, número de mols da solução. Calculando o número de mols do soluto e o número de mols do solvente, nós podemos fazer a seguinte regra: x1 mais x2 vai ser aproximadamente igual a 1, certo? Então, a soma do valor da fração molar do soluto e da fração molar do solvente tem que ser aproximadamente igual a 1. Lembrando que o número de mols é igual à massa do soluto pela massa molar do soluto. E o número de mols do solvente é a massa do solvente pela massa molar do solvente. Então, vamos aplicar isso aqui num exemplo aqui. Se dissolvermos 40 gramas de hidróxido de sódio, que é o NaOH, em 162 gramas de água, a fração molar do soluto e do solvente dessa mistura é... Então, aqui estão os dados. O Na, que é o sódio, pesa 23 gramas. O oxigênio, 16 gramas. Hidrogênio, 1 grama. A primeira questão aqui é saber identificar quem é soluto e quem é solvente. Como diferenciar? Aquilo que está sendo dissolvido, no caso do hidróxido de sódio, soluto. Então, a massa M1 vale 40. Aquilo que provoca a dissolução, no caso da água, é o solvente. Então, a massa do solvente, 162 gramas. Diante dessas informações, nós vamos para a resolução. Cálculo da massa molar. Nós pegamos a substância, que é o soluto. Primeiramente, vamos dizer soluto. NaOH. O Na, que é o sódio, só tem 1. Cada sódio pesa 23. 1 vezes 23 dá o próprio 23. O O, que é o oxigênio, só tem 1. 1 vezes 16 nos dá 16. O hidrogênio tem 1. 1 vezes 1 nos dá 1. Então, somando esses três valores aqui, 23 mais 16 dá 39, mais 1 dá 40. Então, a massa molar do soluto, que é o NaOH, é 40 gramas. Vamos calcular a massa molar do solvente, que é a água, o H2O. Pela fórmula, nós temos dois hidrogênios. Cada hidrogênio pesa 1, 1 dá 2. O oxigênio só tem 1. Cada oxigênio pesa 16. 1 vezes 16 dá o próprio 16. Somando 2 mais 16, nós chegamos que a massa molar do solvente é 18 gramas. Então, toda vez que o solvente for a água, a massa molar do solvente sempre vai dar 18. Então, calculando a massa molar tanto do soluto quanto do solvente, nós podemos agora calcular o número de mols, tanto do soluto quanto do solvente. O número de mols do soluto é a massa do soluto pela massa molar. A massa do soluto foi 40. A massa molar também é 40. Então, 40 dividido por 40 dá 1 mol. Do solvente, número de mols do solvente é igual a massa do solvente pela massa molar do solvente. A massa do solvente, 162. A massa molar, 18. 162 por 18 nos dá 9 mols. Então, conhecendo o número de mols tanto do soluto quanto do solvente, nós podemos calcular o número de mols da solução, somando N1 mais N2. N1 vale 1, N2 vale 9. 1 mais 9, 10. Então, o número de mols da solução é 10. Então, nós vamos trabalhar com esses três valores aqui, para calcular a fração molar. Cálculo da fração molar do soluto e do solvente. Do soluto, x1 é igual a N1 sobre N. Quanto vale N1? Vale 1 e o N 10. Então, fica 1 dividido por 10, que dá 0,1 mols. Para o solvente, x2 é igual a N2 sobre N. O N2 vale 9 e o N vale 10. Então, 9 dividido por 10 dá 0,9. Aí nós aplicamos aquela regrazinha, né? Para saber se dá aproximadamente igual a 1. Então, soma x1 mais x2 tem que ser igual a 1.
Então, pegamos 0,1 mais 0,9, deu 1. Então, atendeu ao requisito. Beleza? Vamos ao segundo exemplo. Eu só troquei os valores aqui. Ó. Se dissolvemos 50 gramas de carbonato de cálcio, também troquei a substância. Em 72 gramas de água, permaneceu o mesmo solvente. Aí ele pergunta, a fração molar do soluto e do solvente dessa mistura é. Então, vamos pelos dados. Ó. O Ca, que é o cálcio, pesa 40 gramas. C, que é o carbono, 12 gramas. E o O, que é o oxigênio, 16 gramas. Aqui na água nós temos o hidrogênio pesando 1 grama e o oxigênio 16 gramas. Pelos dados, nós temos que o soluto é 50 gramas e o solvente 72 gramas. Então, vamos nós. Cálculo da massa molar do soluto e do solvente. Soluto é o CaCO3. Ca só tem 1 vezes 40, dá 40 gramas. Carbono só tem 1 vezes 12, nos dá 12. Oxigênio tem 3, cada oxigênio pesa 16, 3 vezes 16 nos dá 48. Somando 40 mais 12 mais 48, nós vamos chegar que a massa molar do soluto é de 100 gramas. Então, nós já vimos aqui o cálculo do solvente, né? Toda vez que o solvente for água, a massa molar dele dá quanto? 18. Então, vamos para o cálculo do número de mols. Do soluto, N1 é igual a M1 sobre M1 maiúsculo. O M1 minúsculo, que é a massa molar, que é a massa substância do soluto, deu 50. A massa molar, nós calculamos do soluto, deu 100. 50 dividido por 100 nos dá 0,5 mols. Para o solvente, a massa do solvente, 72 gramas. A massa molar, nós já sabemos que quando se trata de solvente for água, dá 18. 72 por 18 nos dá 4. Conhecendo o número de mols tanto do soluto quanto do solvente, podemos chegar ao número de mols da solução, somando os dois valores. Então, somando 4 mais 0,5 nos dá 4,5 mols, que é o número de mols da solução. Então, vamos calcular a fração molar do soluto. X1 é igual a N1 sobre N. O N1 é 0,5, o N 4,5. Fazendo a divisão, nós vamos chegar num valor aproximadamente igual a 0,11 mols. Para o solvente, N2 sobre N. O N2 é 4, o N é 4,5. Fazendo a divisão, nós vamos chegar no valor aproximadamente igual a 0,89, já arredondando aqui, mols. Para saber se está exato, nós vamos fazer aquela prova, né? X1 mais X2 tem que ser igual a 1. Então, somando 0,11 mais 0,89, nós chegamos que o valor é aproximadamente ou igual a 1. Tranquilos? Próximo exemplo. Se dissolvermos 174 gramas de hidróxido de magnésio, então nós já sabemos que isso aqui é o soluto, nós estamos dissolvendo ele. Aonde nós estamos dissolvendo em 36 gramas de água, então é o solvente. A fração molar do soluto e do solvente dessa mistura é. Pelos dados nós temos, na tabela periódica, nós pegamos que o magnésio pesa 24 gramas, hidrogênio 1 grama, oxigênio 16 gramas. Pelo enunciado, nós tiramos que a massa do soluto é 174 gramas, e a massa do solvente 36 gramas. Então, nós procedemos com o cálculo aqui. Ó. Massa do soluto, magnésio só tem 1, cada magnésio pesa 24, 1 vezes 24 dá o próprio 24. Tanto o oxigênio quanto o hidrogênio estão dentro do parênteses. Fora do parênteses tem 2. Então, vai ser 2 vezes 16 para o oxigênio e 2 vezes 1 para o hidrogênio. 2 vezes 16 dá 32. 2 vezes 1, 2. Somando esses três valores, nós chegamos que a massa molar do soluto é de 58 gramas. O solvente é a água, então nós já fizemos esse cálculo. Toda vez que for água, a massa molar do solvente dá 18. Cálculo do número de mols. Soluto. N1 é igual a M1 sobre M1. A massa do soluto é de 174 gramas. A massa molar, 18. Fazendo o cálculo aqui, nós chegamos que o número de mols do soluto é de 3 mols. Para o solvente, a massa do solvente é de 36 gramas. A massa molar, 18. 36 dividido por 18, chegamos ao valor de 2 mols. Então, conhecendo o número de mols tanto do soluto quanto do solvente, nós calculamos o número de mols da solução, somando N1 mais N2. Então, 3 mais 2 nos deu 5 mols. Diante desses valores, vamos calcular a fração molar tanto do soluto quanto do solvente. Para o soluto, N1 sobre N. O N1 é 3, o N 5.
3 dividido por 5 dá 0,6 mols. Para o solvente, o N2 é 2 e o N é 5. 2 dividido por 5 nos dá 0,4 mols. Aí nós vamos aplicar aquela regra para saber se dá aproximadamente igual a 1, somando x1 mais x2. Então 0,6 mais 0,4 é igual a 1. Atendeu ao requisito. Tranquilos? Próximo exemplo. Se dissolvermos 460 gramas de etanol, certo? Então o etanol aqui vai ser o soluto, em 72 gramas de água, então a água aqui vai ser o solvente, a fração molar do soluto e do solvente nessa mistura é, então dados, carbono 12 gramas, hidrogênio 1 grama, oxigênio 16 gramas. Pelo enunciado, nós tiramos que a massa do soluto é 460 gramas e a massa do solvente 72 gramas. Então, vamos proceder com o cálculo da massa molar, tanto do soluto quanto do solvente. Carbono tem 2, cada carbono pesa 12, 2 vezes 12 dá 24. Hidrogênio tem 6, cada hidrogênio pesa 1, 6 vezes 1 dá 6. Oxigênio tem 1, cada oxigênio pesa 16, 1 vezes 16 dá o próprio 16. Somando esses três valores aqui, ó, nós chegamos que a massa molar do soluto é de 46 gramas. Como a água é o solvente, nós já fizemos esse cálculo, a massa molar do solvente é 18 gramas. Cálculo do número de mols do soluto. N1 é igual a massa do soluto sobre a massa molar do soluto. Então, pegamos 460 dividido por 46 deu 10 mols. Para o solvente, massa do solvente sobre a massa molar do solvente. Então, pegamos 72 por 18, nos deu 4 mols. Somando os dois valores para chegar ao número de mols da solução. 10 mais 4 nos dá 14. Então, agora nós vamos calcular a fração molar, tanto do soluto quanto do solvente. X1 é igual a N1 sobre N. O N1 nós calculamos deu 10, o N 14. 10 dividido por 14 deu 0,71 mols. Para o solvente, X2 é igual a N2 sobre N. N2 é 4, o N 14. 4 dividido por 14 nos dá um valor aproximadamente igual a 0,29 mols, certo? Tirando aquela prova lá de x1 mais x2, que tem que ser igual a 1. Então, 0,71 mais 0,29 é igual a 1. Então, meus guerreiros, dá uma olhada nessa videoaula aí. Estarei postando hoje uma atividade lá no Google Classroom, certo? Boa sorte. Qualquer dúvida, podem entrar em contato. Um abraço.